Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do Projeto REC. Nessa sessão a gente discute filmes, séries, mas também livros, história em quadrinho, novela, porque tudo hoje vai parar nas redes, né? Na discussão das redes. E aí, Priscila, o que é que a gente vai destacar hoje? Então, hoje, Sexta-feira Santa, Semana Santa, Páscoa. A gente veio falar sobre Equinox. É uma série de 2020 da Netflix que remonta a uma série policial de suspense, mas que usa a mitologia saxônica, não, dinamarquesa dos povos nórdicos para poder contar a história da Páscoa. Pois é, porque na verdade, né, é uma série que ela está baseada em suspense. As pessoas pensam inicialmente que é uma série policial, mas depois ela vai chegar a essas narrativas, digamos assim, das tradições religiosas, né, do que hoje são aqueles países como Noruega, Dinamarca, etc. Exatamente. E porque a gente não sabe disso, muitas vezes não atenta tanto, né? É um tema já muito caro, a antropologia das religiões, a própria teologia. As religiões, na verdade, elas se encontram e elas se modificam, absorvem coisas uma das outras, né? Então, muitas vezes uma religião, ela, digamos assim, ela perde a força, até desaparece, digamos assim, mas ela está vivendo naquela outra. Então, esses ritos da Semana Santa e da Páscoa, relacionados à morte de um Deus e o renascimento depois, ela aparece em muitas culturas, inclusive a dinamarquesa, no caso, é uma festa, né, da deusa Ostar ou Easter, né, como às vezes é traduzido, e que ela está ligada à passagem das estações. Muitas dessas culturas, elas celebravam, né, de que o cristianismo absorveu muita coisa, o cristianismo oriental principalmente, né, mas também o cristianismo ocidental. Então, a passagem de estações e a deusa Ostara aqui no nosso calendário é, na verdade, a primavera, né? Mas lá acontece exatamente coincidindo com o período que se celebra a Páscoa. Que a Páscoa cristã, ela, na verdade, é, digamos assim, ela está profundamente conectada à Páscoa judaica, porque Jesus, né, ele morreu numa sexta-feira santa exatamente por isso, o sábado era sagrado. Como ele foi condenado? Num misto de um processo político-religioso, né? Afinal de contas, a acusação é que ele se diz o Messias, o Filho de Deus, mas a condenação à morte é romana, na cruz, no caso, né, que era reservada para, digamos assim, sediciosos políticos. Né? Ele morreu como político, acusado por um crime religioso, mas morreu de forma política. Política. E aí depois ele vai ressurgir, depois de 3 dias, e isso acontece em muitas culturas. Por exemplo, na bruxaria tradicional, como a bruxaria tradicional celta. A gente tem um templo aqui, em Ipitanga, e as bruxas celebram Ostara. Né, no caso em setembro, a passagem da primavera. Mas, por exemplo, nessa bruxaria tradicional, que bebeu muita coisa da cultura celta, né, que hoje está no que é o Reino Unido, o território, né, da Inglaterra, do Reino Unido, ali, Escócia, aquela região ali toda, eles, por exemplo, a deusa mãe, ela tinha um consorte, que era o Deus. Então ele morria e depois ele renascia. Então se bebeu muito dessas culturas, né, nesse encontro, nessa questão do renascimento. Então, a Easter, Ostara, o ovo de Páscoa é dessa cultura, né? É dessa cultura. E a série é interessante justamente por trazer isso de uma forma bem... a princípio você não sabe que vai ser sobre algo relacionado aos costumes pagãos, né, relacionados à Páscoa. E aí, ela usa desse mistério, inclusive a série, ela foi criada com base em um podcast que levava o mesmo nome. E aí, não, vamos fazer uma série porque ficou bem legal. Muita gente, na princípio, acha que é muito parecida com Dark, a série alemã também da Netflix. Só que ela lembra muito mais o jeito como ela é feita, o mistério, aquele ar nórdico e europeu com frio e misterioso, é bem parecido com Dark, realmente. Mas a história lembra muito uma outra série, que é aquela The Sinner, que é uma série americana. Porque vai e volta. A série basicamente conta a história de Astrid, que é uma menina que ela... Quando ela tinha mais ou menos uns 12 anos por aí, a irmã dela saiu para comemorar a formatura. Eles têm um costume, né, de ônibus. Isso, é um costume muito legal. Aparece em outros filmes. É um carro, um caminhão, que junta os formandos com um chapeuzinho, assim, tipo de marujo. E aí eles saem cantando, dançando dentro do carro, bebendo e parando na casa de cada aluno para poder comemorar aquela formatura do ensino médio, né? Que é chegando na vida adulta. E aí
acontece que o carro que a irmã dela, Ida, estava, sofre um acidente e 21 alunos somem. Todos eles somem, todo mundo fica naquele mistério, não sabe o que foi que aconteceu e tal. E ela começa a ter uns sonhos. E aí ela acha que tá vendo a irmã numa caverna, e etc. São fantasmas e tal. Várias coisas assim. E aí quando chega no... Ela para com isso, ela faz tratamento, não sonha mais com isso. Anos depois, ela recebe uma ligação na rádio, ela é radialista, jornalista ela. Ela recebe uma ligação dizendo que uma voz que diz que sabe o que foi que aconteceu. E aí que a história efetivamente começa, porque ela começa a investigar e percebe que não foi só uma coisa policial. Existe um mistério, uma coisa sobrenatural toda por trás. E o interessante da série é justamente isso, porque mostra, à medida que ela descobre, é quando a gente descobre também. Sim. Então não tem nada assim que tem ali alguma coisa que ela não sabe que vai ter um plot twist. Tem o plot twist, mas a gente descobre tudo com ela. É uma série muito interessante justamente por isso. A gente embarca ali na agonia dela em tentar saber o que foi que aconteceu com a irmã. Pois aí a história de East e Ostara, né, digamos assim, ela está também na primeira temporada de Deuses Americanos, assim, de uma forma muito mais escancarada, porque Deuses Americanos, né, tem esse embate entre os deuses das antigas tradições e os novos deuses, né? É uma série muito bacana, que é baseada no livro de Neil Gaiman. A Amazon fez até a terceira temporada, interrompeu de uma forma brusca, né? E diz que até que eles vão fazer um filme para tentar fechar. Mas é muito interessante, certo? Então, assim, para esse feriadão aí, né, vale a pena, né, de assistir e ficar conectados, né? E só fazendo um registro, tá, gente? Quando a gente fala nas festas pagãs, não é o que não é cristão. Sim. Como muita gente pensa, pagãos tem a ver com as religiões do campo. Então eram as tradições que eram celebradas no campo e que o cristianismo, né, ele acabou absorvendo, principalmente o cristianismo católico. Né? E aí vai ter a tradição do coelho, também vem assim, né, dinamarquesa, mas também está relacionado ao renascimento, à fertilidade. Então, todas essas práticas religiosas, de alguma forma, elas estão aí conectadas. Né? Aí você encontra nessas produções, né? Essa relação. Você vê que cada uma bebendo um pouquinho da outra e cada uma cria a sua versão. E é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Gente, muito obrigada e até a próxima.